Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês alguns livros sobre saúde mental que viraram adaptações para o cinema, filmes, séries, enfim. Então, como de costume, pega o cafezinho e logo depois da vinheta a gente começa. Bom, então vamos começar logo, que eu pretendo não me prolongar mais, né, e nem muito, né, como sempre, eu digo que não vou me prolongar e os vídeos acabam ficando imensos, mas hoje realmente eu pretendo não me prolongar porque é muita coisa, tá? Então, vamos começar com um livro que eu primeiro vi o filme no cinema, na época, né, década de 80 lá, e se tornou, assim, um filme da minha vida. Fui procurar livro, eu tenho tudo sobre esse filme aqui em casa, porque realmente é um filme que eu amo de paixão, e um livro que eu encontrei num sebo, comprei pela estante virtual, nem sei como é que se vocês ainda acham ele ou não, enfim, e estou falando de Betty Blue, tá? Betty Blue é um romance de 1985, tá? Essa minha edição aqui é de 91. Ela traz até aqui atrás, ó, imagens do filme, fotos do filme, tá? E é um livro escrito por Philippe Dian, adaptado ao cinema em 86, certo? Foi quando eu tive a oportunidade de assistir no cinema, tá? A trilha sonora desse filme, gente, é maravilhosa. A trilha de Gabriel Yared, inclusive encontrei há pouco tempo. Quem me acompanha nas outras redes deve ter visto o LP, long play, não sei como se diz, porque as coisas vão mudando de nome, mas aqui do filme, ó. Maravilhoso. Tá, então esse é um filme francês, é um filme, já deixo avisado, forte, é um filme pesado, tá? Mais 18 aí, e nos conta a história da Betty, né, de um romance que ela tem, e a Betty sofre de muita instabilidade de humor, né? Ela sofre de transtorno de personalidade borderline. Então, aqui o filme retrata bem, né, o quadro que vai se agravando, ela para as medicações e aquele quadro vai se agravando. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, ó, eu já vi milhões de vezes esse filme. É um filme que pra mim é muito tocante, né? Porque, como vocês devem saber, eu também tenho questões de saúde mental, né? E super indico, assim, tá? Betty Blue. Vamos pro segundo, pra não... que a lista aqui é grande. Outro que eu gostei muito, tá? De ter, tanto do livro quanto do filme, foi Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Verônica Decide Morrer, ele é, vamos ver aqui se eu coloquei que eu faço, vocês sabem que eu faço as minhas anotações, né? Verônica Decide Morrer teve uma primeira publicação, que eu acho que inclusive é esta aqui, em 1998. Deixa eu ver se é essa aqui, exatamente. Agora ela tem novas roupagens, né? Esse livro. E ele nos conta a história de uma jovem, né? Que ela decide por interromper, né? Só que após a tentativa foi falha, ela ficou com um problema grave cardíaco, e ela
ficou condenada, ela tem um tempo assim. Então, ela acorda num hospital psiquiátrico e ela fica sabendo dessa notícia, que ela tem um tempo né, de vida em função desse problema cardíaco. E ali acontece muitas reflexões, né, enfim. O Paulo Coelho, em uma das entrevistas dele, ele disse que Verônica é ele, sendo que ele foi internado 3 vezes em hospitais psiquiátricos, né? E o filme é de 2009. Eu vou deixar o link que eu achei aqui embaixo para vocês do filme, porque eu não achei ele em nenhuma plataforma. Ah, e o Bat Blue também é um filme dificílimo de encontrar, infelizmente, mas ele estava no MUBI, tá? Só que eu vi que atualmente ele não está disponível assim, talvez volte, né, na plataforma, porque às vezes eles vêm, voltam, né? Enfim. Próximo que eu tenho aqui para trazer para vocês é um que foi muito falado, muito na época, assim, muito discutido, muito divulgado, enfim, que é os 13 porquês, né? Os 13 porquês, a minha edição aqui vem com a jacket, que a gente chama, esta é a capa original, né? Do livro. E esta é a sobrecapa, né? Com a capa da série, né? Esse aqui, eu acho que quem não ouviu falar ainda, né? É um livro de uma garota que deixa gravado, né? Após o ato, ela deixa gravado em fitas cassetes para o amigo, falando todos os motivos e todas as pessoas envolvidas na decisão que ela tomou, né? Eu não vi a série, vou dizer para vocês, eu li o livro, a série, eu acho que na época, assim, do boom, eu até comecei a ver, mas depois não segui, assim, não sei, achei uma série mais jovem, assim, não sei por quê, sinceramente, talvez algum dia, mas não é que eu, não, por enquanto, não tenho interesse em rever, mas fica a dica na Netflix, tá? Vamos pro próximo, né, que como eu disse, eu não quero deixa eu ver aqui, não estender demais, aqui... Bicho de sete cabeças é o filme, tá? Canto dos Malditos, esse nome é Austrégésilo Carrano Bueno, tá? Esse eu super indico, né? Essa é a história que ele conta, o Austrégésilo, conta a história dele, né? Durante uma internação psiquiátrica, por uso de substâncias, né, que os pais dele na década de, deixa eu ver, 60, eu acho, aconteceu a internação dele. Eu não cheguei a anotar aqui, mas se eu não me engano foi, tá? Esse livro aqui, teve a primeira publicação em 1990, essa minha edição é de 2004, tá? É um livro que eu acho que está em estado de raridade, se eu não estou enganada em dizer isso pra vocês, tá? E conta que o nome do personagem é Neto, mas é baseado na vida do Austrégésilo. E ele é internado, como eu disse, por uso de substâncias, né? E no hospital ele vive a opressão do sistema, né? Dos manicômios, enfim, dos hospitais psiquiátricos. E é um filme assim, gente, eu já comentei em outro vídeo. Toda vez que eu assisto esse filme eu choro muito, né? Primeiro porque eu já tive experiência, né? E dentro de uma instituição. E então é um filme muito tocante, assim, tá? Porque nos faz entender melhor, assim, né, a questão... Porque ele foi um dos precursores do movimento antimanicomial, né? Ele encabeçou esse movimento, né? Foi uma das pessoas que encabeçou esse movimento, em função disso, dos maus tratos e de tudo que ele viu lá dentro, das coisas que ele sofreu lá dentro. Então, tem muita gente que confunde a questão do movimento antimanicomial com soltar, deixar todo mundo. Não é isso. É humanizar as instituições.
né? Porque não fica acabar, fecha as instituições com aquela coisa. Eu vi cada absurdo de gente falando em internet, coisa assim, sabe? Que desconhece a causa, enfim. E na verdade, essa luta antimanicomial é um pedido para humanizar as instituições, até porque a gente sabe que tem doenças mentais gravíssimas que precisam realmente as pessoas ficarem internadas, sabe? Só que em locais que não adoeçam ainda mais as pessoas, que não encham as pessoas de medicamentos e deixem lá babando pelos cantos, porque não é isso, a cura não, porque a gente sabe que as doenças não têm cura. Não é assim que a gente vai conseguir que aquela pessoa volte ao estado de lucidez, tá? Mas isso é uma outra conversa para um outro. Então, assim, super indico, né? Se alguém tiver o livro, né? Não sei, como eu disse, acho que tá em estado de raridade, mas, né? Se alguém conseguir achar por aí, é um livro que vale muito a pena. E o filme, né? É com Rodrigo Santoro, inclusive. Tá? O filme é deixa eu ver se eu não botei o ano aqui, é de 2000, tá? E ele tá disponível na plataforma do MUBI, né? E na Netflix também. O MUBI, para quem não conhece, é uma plataforma de streaming excelente. Para mim, uma das melhores, assim, que traz muitos filmes estrangeiros, filmes que concorreram a festivais, filmes mais antigos, assim. Eu gosto muito dessa plataforma, né? Vamos para o próximo. Qual é o próximo aqui que eu botei? As vantagens de ser invisível. Aqui também, esse que eu tenho é com os personagens do filme, né? E aqui também, esse livro é um livro de 2007 e teve adaptação ao cinema em 2012. Tá? Eu gostei muito da adaptação desse livro. Eu acho muito tocante, assim, porque é um jovem, né, naquela fase, geralmente que transtornos mentais começam a dar sinais nessa fase de transição jovem adulto, assim, né? Não todos, mas se vocês forem pesquisar, a grande maioria é nessa fase, tá? E aqui a gente percebe um menino totalmente deslocado, um menino com problemas, né, vários problemas com ele, e ele faz amigos nessa escola, né? Ele consegue fazer outros amigos que se sentem da mesma forma que ele, e aí a gente vai... Até tem uma frase nesse livro, que eu não vou lembrar agora, que é muito... A gente vê muito na internet, é uma frase muito legal que eu acho, no filme, assim, que é a parte que ele sobe no carro, assim, que ele grita. Se alguém assistiu e lembrar da frase, por favor, bote aí nos comentários, porque é muito bacana, assim. E é um filme mais leve esse, tá? Esse é mais tranquilo de assistir, mas é muito bonitinho. E também trata dessa questão de saúde mental, tá? Outro livro que também fala, que eu vi o filme no cinema, gostei demais do filme, né, e virou também uma febre, assim, mas justificado porque é um livro muito bacana, assim, é um livro bacana, que é O Lado Bom da Vida. Aqui também com os atores do filme, né, Bradley Cooper. E esse também, chorei bastante quando assisti, né, no cinema esse filme, né. O livro é de 2008 e a adaptação chegou no Brasil em 2013, tá? Tá disponível no Prime essa adaptação, só não sei, eu não sei porque tem algumas que estão disponíveis, mas é para compra e... Mas, enfim, acho que essa tá disponível mesmo, assim, no Prime, vale muito a pena. É um filme leve, tá, pra ver, não é pesado, como eu falei, The Bad Blue é pesado, né, mas esse aqui é um filme leve, dá pra ver tranquilamente, e fala do protagonista, que deixa eu ver,
esse Pat, o nome do protagonista, que é o Bradley Cooper, né? Ele teve um surto, cometeu algo assim, e ele acaba o casamento, ele vai para uma internação, da internação ele volta a morar com os pais, né? Só que na cabeça dele ele quer recuperar o casamento, né? E tentar reconstruir a vida dele. E nesse meio tempo ele é convidado por um amigo para jantar na casa e ela, Tiffany, né, é o nome da personagem, também vai jantar, que ela também foi convidada por esse casal de amigos para jantar na casa e eles se conhecem nesse jantar. Ela também tem questões mentais, né, para resolver e os dois ficam amigos e começam a ter um relacionamento. E é muito lindinho, eu super recomendo, assim, porque é uma história muito bonitinha, apesar de, pra mim, ser muito doída, assim, né? Mas é uma história bonita, com final bonito, enfim, né? E pra fechar essa parte de livros que viraram adaptações, eu trago famosíssimo, né? Garota Interrompida, né? Da Susanna Casey, que foi publicado pela Darkside. Eu acredito que tenha publicações anteriores. Deixa eu ver se eu botei Ele foi publicado pela primeira vez em 1993, tá? E ele traz um relato aqui autobiográfico, ficcionado, né? Com umas partes de ficção, da autora mesmo, da Susanna Casey, tá? Que ela teve uma internação em uma clínica psiquiátrica nos anos 60, certo? E também ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. E ele está disponível no Prime, o filme está disponível no Prime com a Winona Ryder, né? Acho que assim se fala, se não for também vocês me perdoem, né? Mas eu acho que deu para entender. E também super recomendo com também a... Ai, não botei o nome dela. A Angela Jolie também participa do filme, então... Tem algumas ceninhas pesadas nesse filme, aqui também tem algumas cenas mais pesadas, tá? E ele foi adaptado ao cinema em 1999, tá? Vale muito também, como eu falei. Esse tá pra alugar no Prime, tá? Esse pra alugar não está no Prime, tá? Esses são os livros que viraram adaptações. Agora eu quero trazer uma segunda parte pra vocês, que é só de livros, de filmes e documentários sobre saúde mental, tá? E aí eu vou deixando pra vocês as capinhas aqui e vou dizendo onde vocês podem encontrar ou não. Um filme que eu super recomendo, que é um filme que me deixou assim, eu assisti esse filme, tá, num encontro de psiquiatras, né, que passaram o filme, e era um projeto que tinha aqui em Porto Alegre de cinema e psiquiatria, né, então todo sábado eles passavam um filme, depois tinha um grupo de psiquiatras, né, e convidados, e debatiam sobre aquele filme que a gente havia assistido. E esse filme que eu vou indicar para vocês agora é um filme que eu assisti nesse evento aí, tá? Num desses encontros aí, que é o After the Sun. Vou deixar aqui a capinha para vocês verem. O que é um drama britânico-americano, tá? De 2022, e ele é baseado na vida da diretora Charlotte Wells. Tá? Ele fala da personagem Sophie, que ela vai passar umas férias com o pai na Turquia, e durante essas férias ela tenta conhecer um pouco mais, sabe, do pai. Deixa eu ver, na verdade são memórias, ele é todo fragmentado o filme, tá? Como se ela estivesse filmando o pai, assim, momentos, e a fotografia do filme é belíssima, tá?
Eu indico demais por vários motivos esse filme, sabe? Só que é um filme que estejam preparados. Terminou o filme, vocês não vão sair da cadeira, vocês vão ficar assim, ó. Porque aquele filme... E ele ficou em mim dias. Aquele filme é aquele filme que fica dentro de ti, só que tu fica assim... Que filme maravilhoso, filmaço, F the Sun, super indico, tá? Tá disponível na plataforma do MUBI, se para quem tiver interesse. Outro documentário que eu super indico, que eu também achei fantástico, estou deixando aqui para vocês, é Helena, tá? Helena é um documentário brasileiro da cineasta Pietra Costa, né? A mesma que fez aquela Democracia em Vertigem de 2019, tá? Aqui nesse filme, ela conta... nesse filme não, é um documentário. Esse é um documentário, tá? Ele é de 2012 e traz reflexões muito profundas sobre a irmã mais velha dela, né? Que desviveu, assim, né? Interrompeu, né? E a gente não pode falar, né? Na plataforma a palavra, então vocês me entendem. E aí ela também é um filme que traz fragmentos, é um documentário que traz vários fragmentos, depoimentos, né, de pessoas que conviveram com a irmã e principalmente da mãe delas. É muito bonito o documentário, também bastante emocionante, assim, até porque o tema, né, é bastante emocionante e está disponível na Netflix, ok? Outro... Esse eu não sei que se vocês encontram, acho que já não se encontra mais. Eu tinha ele em DVD, né, de muitos anos atrás, mas devido às minhas questões, consumiram meu DVD para que eu não assistisse. Mas tudo certo. E se chama A Ponte. Isso aqui. É um documentário de 2006 sobre a ponte Golden Gates, né? Que é um dos destinos turísticos mais populares de São Francisco. E que, infelizmente, né, também é uma baliza para pessoas com doenças mentais, né? Que vocês devem me entender, né? Que elas acabam indo para as águas, né? Indo nas águas lá. E eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo um link de um artigo da BBC que eu li sobre um casal que já salvou milhares de pessoas nessa ponte, tá? Muito interessante de ler esse artigo, tá? E eu realmente não encontrei onde assistir atualmente, mas se souber, a gente tiver no radar, alguém achar ou souber aí de alguém que tenha, vale a pena. Mas esse é pesadérrimo, tá? Já vou avisar pra vocês, porque tem imagens, como é documentário, tem imagens reais dos fatos que acontecem lá. Mas, né, como eu disse, leiam esse artigo das pessoas que ajudaram lá, que ajudaram milhares de pessoas lá. É muito, muito bacana, assim, né? E por último, um filme, né, que eu acho muito interessante, que é de uma psiquiatra que eu gosto demais, né, que eu trabalho muito, tenho muitas obras aqui dela, trabalho muito sobre, né, as obras e o trabalho que ela fez aqui, né, eu estudo muito a respeito disso. É Nise, O Coração da Loucura. Eu também deixo aqui, filme de 2015, disponível no Prime, tá? E que retrata o trabalho da psiquiatra brasileira, né, Nise da Silveira, que desafiou os métodos convencionais, né, de tratamento psiquiátrico e buscou formas de integrar a arte e a liberdade na vida dessas pessoas, né? E ele é protagonizado pela Glória Pires, né, brilhantemente, né, em um grande elenco, certo? Deixa eu ver, até eu tenho aqui um livro que mostra a fotinho da Nise, deixa eu ver aqui.
Esse livro é um livro até do Felipe Magaldi. Então, mas só para mostrar a imagem. Nise era esta pessoinha aqui, né? Aqui é um desenho dela, mas um desenho bem realista, certo? Esse aqui é Mania de Liberdade. Nise da Silveira é a humanização da saúde mental no Brasil. Tá? Fica mais uma dica de livro aí também. E o filme, como eu falei, tá disponível no Prime. Vale muito, muito ser assistido, né? É um filme com algumas passagens bastante tristes, assim, né? Por a gente ver as condições, né? E a luta dela foi muito grande, gente, porque ela foi contra toda uma cúpula psiquiátrica, todo um sistema, né? Já, né, que era do eletrochoque, enfim, né? E ela bateu contra tudo aquilo ali para dizer que, para tentar fazer um tratamento com, né, mais humano, né? E ela teve um trabalho belíssimo, lindo. Quem não conhece, né, o trabalho que ela fez com os pacientes, né, de transtornos mentais, enfim, procure conhecer mais sobre a Nise. Posso trazer, se vocês quiserem, deixa aí que eu trago mais sobre ela, porque foi um trabalho e o filme retrata bem isso, fantástico, tá? Que é humanizar, né, o tratamento dessas pessoas que já sofrem tanto, né, com a sua própria doença, né? A doença mental, ela judia, ela não se usa mais essa palavra, né? Judiar. Né? Mas ela massacra a pessoa que tem o problema, certo? Ela massacra a pessoa, ela... Uma hora a gente vai conversar mais, se aprofundar mais sobre isso, enfim, tá? Inclusive, eu tenho um projeto, né? E esse meu canal faz parte desse projeto, que é o projeto Renascer na Arte, que é onde eu me encontrei. Depois de todas as minhas questões mentais, foi na arte que eu me encontrei. Foi através da escrita, foi através da literatura, né? Que eu me encontrei. Então, eu sou muito adepta da arte nessas... como forma de auxílio também no tratamento, né? Além de medicações, terapia, enfim, né? A arte é um grande apoio também para quem sofre de problemas de saúde mental, tá? Seja um problema que for, seja uma depressão, seja um transtorno de personalidade, enfim, né? E, inclusive, vou deixar para vocês linkado aqui embaixo também um documentário do qual eu participei, tá? Não é diretamente, né, falando sobre saúde mental, fala sobre pessoas diferentes, né? O nome do documentário é A Gente, eu já comentei com vocês, eu acho que sobre ele em outro vídeo, que é dos diretores premiados aí, premiadíssimos, que eu amo esses meninos, né? Que eles fazem um trabalho fora de série, né? É o Márcio Piccoli e o Victor Di Marco, né? O Victor Di Marco, inclusive, também é ator, né? E agora receberam um prêmio, inclusive, no Festival de Gramado. Indico também que vocês busquem mais sobre o trabalho deles, que é fenomenal, né? E vou deixar linkado aqui a participação que eu tive esse foi o primeiro, por lá, quando eles estavam muito, assim, o primeiro chute deles, assim, sabe? A gente fez eles fizeram esse documentário. Aí depois daí obviamente a obra da gente, a gente sempre vai melhorando, né? Aquela primeira tentativa, né? E mesmo assim, essa primeira, eles na época foram selecionados para um festival na Itália. Então, assim, os meninos já lá naquela época já mostravam que vieram para brilhar, tá? Então, deixa eu parar de babar ovo desses guri. Beijo para eles se estiverem assistindo. Amo vocês, viu? Amo, torço, enfim. E para finalizar aqui,
Eu trago alguns livros de estudo, tá? Rapidamente, assim, para quem tiver interesse no tema, né? Já mostrei um aqui, né? Assim, né? Mas outro que eu trago aqui. Este aqui, vou deixar aí para vocês olharem o nome, para que eu não preciso falar, né? E que é de Emily Durkheim, um estudo de sociologia sobre o tema, certo? Esse é da editora Martins Fontes, tá? É um livrinho tranquilo, assim, de ler. É um livro, eu acho que bastante importante, que traz a história, né? Pelo lado sociológico, né? De toda dessa questão, tá? Outro que eu acho que eu já indiquei aqui em algum outro vídeo, Um Crime da Solidão, de Andrew Solomon. Para quem não sabe, Andrew Solomon é o mesmo que escreveu O Demônio do Meio-Dia, né? Que é uma referência da depressão, né? O livro Demônio do Meio-Dia. E esse aqui é uma coletânea de artigos e ensaios dele, né? Sobre o assunto. Também indico muito. É um livrinho curtinho da Companhia das Letras, ok? Outro que eu trago aqui é este aqui, Testemunhos do Adeus. Testemunha do Adeus, certo? Por causa da luz aqui, eu me esqueço. Aqui também, esse já é um livro mais denso. Inclusive eu parei, sabe que tem alguns livros que às vezes eu tenho que dar uma parada, né? Pra depois conseguir seguir, né? E ele traz... Ele fala... ela é psicóloga e socióloga, tá? A Maria Luísa Dias, tá? E ela analisa nesse livro as mensagens deixadas antes do ato em si, tá? Então ela faz uma análise, é muito interessante, mas é bem pesado, tá? Assim. O outro é da Paula Fontinelli. Ah, esse aqui eu não falei, editora Brasiliense, certo? O outro, Paula Fontinelli, é O Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, da Geração Editorial. E eu li faz muito tempo esse livro, não tenho muita memória dele, mas basicamente, né, é um livro extraordinariamente polêmico, né? Ela conta sobre o pai dela, tá? Que cometeu esse ato aqui, tá? Não tenho muita memória do livro, até tenho que reler esse livro, porque é um livro bastante interessante, tá? É um livro que traz bastante informação sobre o tema, para quem se interessa ou estuda sobre o tema. E para fechar, né, um livro aí da editora Unesp, é a história... Sociedade Ocidental diante da Morte Voluntária, tá? Georges Minois. Esse eu não li ainda, é novo, tá novinho, chegou há pouco tempo aqui, tá com um cheirinho de livro novo ainda, tá? Também ele realiza um voo de amplo alcance, debruçando-se sobre farta documentação para tentar ampliar nosso arsenal argumentativo sobre um dos últimos tabus do nosso tempo, tá? Eu acredito que deva ser muito bom esse livro aqui, deva trazer bastante conhecimento a respeito do tema, tá? Já é um livro mais grossinho, da editora Unesp, como eu já falei. E é isso, gente. Por hoje é isso, né? Usando aí esse momento, a gente até inclusive tá passando pelo Setembro Amarelo aí, e eu quero dizer para vocês que não é só setembro que a gente tem que falar, principalmente nos dias de hoje, a gente tem que falar isso todos os dias. Eu, como estudo e trabalho com isso, né? Então, para mim, eu estou sempre falando setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, de janeiro a janeiro, né? E até o mundo acabar, estarei falando, até o meu mundo acabar, né? Enfim, usando a música, né, gente?
Não sei se entenderam, mas enfim. É isso, a gente tem que falar sobre isso, tá? É um tema que é tabu, mas a gente tem que quebrar isso. É importante falar o conhecimento. É importante que a gente conheça, que a gente tenha conhecimento, até para poder ajudar as pessoas, tá? Que estão à nossa volta e que sofrem com essas questões, tá? Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem para conhecer mais sobre o assunto, se tiverem interesse, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.